Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar a mesa da professora Esther e saudar de modo muito especial meu amigo Zé Lédio Freitas. É sempre uma honra tê-lo aqui no Brasil. Gostaria de mais uma vez saudá-lo e falar da honra de poder compor uma mesa ao seu lado. E, na verdade, a minha intervenção aqui não pode nem ser mesmo uma palestra, é tão somente um aquecimento para que nós possamos ouvi-lo, porque, em verdade, todos estamos aqui para ouvir o professor Zé Lédio. E aqui, enquanto nós não conseguimos obter um quórum de pessoas em termos numéricos mais qualificados, eu vou aqui falando para vocês um pouco sobre algumas das minhas digressões em torno dos problemas envolvendo o projeto de lei 8046, que, como todos sabem, trata-se do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde o dia 15 de dezembro do ano passado, para a tentativa de se reestruturar o sistema processual civil entre nós brasileiros. E também gostaria de saudar os professores e os alunos, em especial aqui o meu também grande amigo, o professor Humberto Teodoro Júnior, que acaba de chegar aqui entre nós, o professor Zé Marcos, meu amigo Fernando Jaime, a Mayra, e também saudar a Margarida e o João, a esposa e o filho do professor Lédio Freitas, que aqui também dá a honra da sua presença, das suas presenças. E queria saudar os alunos meus, diletos alunos, alguns meus alunos, outros alunos da casa e de outras instituições. Também sempre um prazer recebê-los aqui na vetusta Casa de Afonso Pena. Bem, o meu objetivo aqui é tentar apresentar a vocês alguns dos problemas que nós temos nos dias de hoje, especialmente pelo quadro de que a jurisdição e o processo vem ganhando uma reestruturação ao longo dos últimos anos no Brasil e ao longo das últimas décadas em outras tradições. Por quê? Já se sabe, e todos conhecem esse aspecto, que nas últimas décadas no estrangeiro vem se discutindo que a jurisdição e o próprio processo vem sendo utilizados não somente para pacificar conflitos, aplicar o direito e resolver conflitos de interesse. De algumas décadas para cá, a jurisdição vem ganhando, em várias tradições, um papel contra-majoritário. Isso quer dizer que ela viabiliza a minorias que não têm voz nas arenas majoritárias, notadamente o parlamento e o executivo, a possibilidade de auferir direitos em face do fato de que eles não conseguiriam a aprovação de leis ou mesmo de atos administrativos que promovessem a devida defesa de seus direitos. Isso é comum no discurso jurídico estrangeiro, pelo menos desde o precedente Brown versus Board of Education of Topeka, da Suprema Corte norte-americana de 1954, 1955, o precedente Roe versus Wade, envolvendo a questão do aborto, também naquela mesma tradição. E, a partir da década de 70, começa a ser tematizado no mundo inteiro a denominada litigância de interesse público, Public Interest Litigation, que seria a possibilidade da utilização da jurisdição e do processo para o oferimento de direitos fundamentais. Esse exemplo no Brasil, ele se apresenta em vários aspectos e talvez a grande temática que suscite maiores discussões em torno disso no Brasil seja a questão em torno da judicialização da saúde. Mas o que percebemos é que essa discussão, já tradicional em outros países, vem e vai ganhar maior dimensão entre nós brasileiros a partir da Constituição de 1988, em face da garantia de livre acesso que a nossa Constituição implementou em níveis concretos a partir de sua edição. E isso vai criar uma situação muito paradoxal para o sistema processual civil brasileiro. Especialmente pelo fato de que, nos dias de hoje, o processo civil ele ganha uma dimensão muito mais publicística do que o próprio processo penal, em face da percepção, percebam, de que o processo não é mais utilizado para o dimensionamento tão somente de
questões envolvendo litígios de índole patrimonial, questões envolvendo família, contratos, sucessões, propriedade. Como disse e repito, abre-se cada vez mais, descortina-se cada vez mais a utilização entre nós brasileiros da mesma denominada litigância de interesse público. São cidadãos, especialmente pela desigualdade social e pelo fato que o Executivo brasileiro não colocar em prática todo o projeto constitucional da Constituição de 1988, no que diz respeito ao oferimento de direitos fundamentais, em especial os sociais, induz o cidadão brasileiro à propositura de demandas para tentar solver dessas situações. Só que, como já vem se percebendo também em outros países, especialmente um estudo do professor de Chicago, Gerald Rosenberg, se percebe que muitas vezes as decisões do Poder Judiciário, especialmente em questões que são nominadas de questões fraturantes ou direitos de desestabilização, elas muitas vezes cumprem um papel simbólico, mas elas acabam não conseguindo cumprir um papel mais efetivo de mudança social. Pensem na questão da segregação racial nos Estados Unidos, que mesmo depois do precedente de 54 e 55, ainda se manteve a segregação durante décadas, especialmente nos estados do sul dos Estados Unidos. E pensemos na recente decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo os pares homoafetivos. A decisão é simbólica, oferta direitos fundamentais para uma determinada minoria, mas efetivamente não consegue promover uma mudança cultural no que diz respeito à devida aceitação e quebra do preconceito. E mesmo em questões não tão problemáticas, como por exemplo a judicialização da saúde, o processo e a utilização do processo para o oferimento de direitos, ela induz um problema muito sério. Em face da adoção ainda romântica do dogma do protagonismo do juiz, que seria a ideia de que bastaria a atribuição de mais poderes aos magistrados e à jurisdição, que eu conseguiria solver os problemas da aplicação dos direitos, especialmente em questões, repito, em questões como a da judicialização da saúde, não se percebe que muitas vezes uma decisão do Poder Judiciário atabalhoada numa matéria de saúde acaba gerando um prejuízo no orçamento e no planejamento político da própria saúde pública, por exemplo, de um município. E isso vem induzindo estudos, pelo menos na última década, para se verificar como eu devo e poderia promover uma resolução idônea dessa litigância de interesse público, dessas ações repetitivas em nível institucional e em nível prático, tanto do ponto de vista teórico, metateórico e prático. E a solução que vem se descortinando é a utilização de um processo coletivo ou mesmo de um processo individual, no qual se permitiria um amplo debate de todos os envolvidos, por exemplo, na política pública de saúde. Então, por exemplo, mediante uma class action, uma ação coletiva, se chamariam todos os envolvidos para que, mediante o debate, se chegasse a uma decisão com transparência e com flexibilidade que conseguisse resolver o problema, por exemplo, da atribuição de um medicamento ou de um tratamento médico para determinada parcela da população, de modo a garantir a intervenção ativa do Poder Judiciário, mas uma intervenção ativa mediada pelo processo, aposta no processo. E essa solução é uma solução, repito, não é teórica, é uma solução prática que vem obtendo bons resultados em vários países do mundo. No entanto, no Brasil, a questão envolvendo a diversidade de litigiosidades, ela não é tratada nos mesmos termos. Por quê? Nós brasileiros, especialmente, como já disse, a partir da Constituição de 1988, nós percebemos, de modo muito claro, a existência de uma tríplice espécie de litigiosidades entre nós. Ao lado da litigiosidade individual, aquela para a qual o processo civil ordinariamente foi dimensionado, aquelas questões individuais envolvendo pessoas determinadas, a litigiosidade individual, também chamada de litigiosidade de varejo em outros países, nós temos a litigiosidade coletiva, que para nós abrir-se a possibilidade da utilização das ACPs, das ações civis públicas, das ações coletivas, e ao lado dela nós teríamos a denominada litigiosidade repetitiva ou serial. E em face da percepção ainda recente da existência dessa diversidade de litigiosidades, o processualista é convidado a tentar criar técnicas para tentar dimensionar um modo idôneo para a resolução desses problemas em níveis práticos.
Porque, vejam só, o processo tem uma dimensão de fundamento extremamente importante, mas ele sempre vai tentar dimensionar questões dentro de um planejamento estratégico para soluções de eficiência. E, no Brasil, a solução que vem sendo apresentada para tentar se resolver o problema da litigiosidade repetitiva, as ações seriais, que são aquelas ações que se repetem a centenas, aos milhares, envolvendo aquilo que tecnicamente chamamos de pretensões isomórficas, ações que basicamente têm o mesmo fundamento jurídico, mas que às vezes sofrem uma alteração que diz respeito às partes envolvidas ou mesmo algumas nuances de índole fática. Para o trato dessa litigiosidade repetitiva no Brasil, o que nós estamos assistindo cada vez mais é a aposta numa utilização de padrões decisórios do Poder Judiciário para tentar se resolvê-los de modo mais idôneo. Percebam que essa não é a tendência, como tive a oportunidade de apresentar, de outros países. Porque em outros países já se percebeu que a dicotomia entre uma postura máxima de ativismo do Poder Judiciário ou minimalista, que significaria, de self-resta, significaria basicamente o quê? Eu aposto no juiz para tentar implementar políticas públicas ou eu aposto numa divisão estanque da tripartição de funções estatais, legislativo, executivo e judiciário, impedindo que o judiciário possa ter uma intervenção mais idônea, mais ativa para a aplicação dos direitos. No entanto, o que se percebe é que essa dicotomia ativismo e minimalismo, ela não resolve o problema. Porque se retirar por completo a possibilidade de que o juiz intervenha em situações, especialmente em países que têm um grau de miserabilidade tão grande como o Brasil, é retirar de pessoas direitos fundamentais, direitos básicos para a sua subsistência. Mas, ao mesmo tempo, apostar no protagonismo judicial máximo, que é uma ideia muito arraigada no Brasil, romântica, inclusive no campo processual civil, pela adoção da denominada instrumentalidade positiva da jurisdição, que é a ideia de que o juiz solitariamente ele teria sensibilidade para vislumbrar a consequência decisória do seu provimento, uma consequência política, social e ou econômica, é uma credulidade, especialmente no Brasil romântico. Especialmente por quê? Porque nós, no Brasil, nós temos juízes com milhares de processos sob sua competência, sob sua tramitação, sob sua responsabilidade, e ele tem metas de produtividade estabelecidas até pelo Conselho Nacional de Justiça. O juiz brasileiro é um juiz que trabalha com metas, ele trabalha com perspectivas de alta produtividade. Não há qualquer preocupação qualitativa em qualquer nível da administração do Poder Judiciário brasileiro. A preocupação é tão somente qual? O juiz tem que produzir. O nível de qualidade das decisões judiciais não é posta em discussão. Então, um juiz que ele tem uma quantidade enorme de processos sob sua responsabilidade, ele dificilmente vai ter condição de ficar antevendo o impacto político, econômico e social de suas decisões. Muito pelo contrário, o que importa a ele é manter os seus mapas de produtividade em dia, porque isso é controlado pelos tribunais e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça em alguma medida. Então vejam só, a solução, como dito em outras tradições, é a solução pelo processo. Eu aposto especialmente nas ações coletivas, nas class actions, para que, mediante uma demanda única, com participação plural de todos os envolvidos, com expertise, se chegue a uma decisão do Poder Judiciário participada, mas participada de um jeito muito inteligente. Quando eu falo de uma decisão participada, de um contraditório direcionado, eu não estou falando de uma questão meramente formal, ficar pensando que o juiz não pode decidir determinada matéria sem ficar ouvindo, abrir vista para as partes. Não é uma questão formal. É a ideia de que um contraditório concentrado, permitindo maior participação de todos os envolvidos, viabiliza uma decisão mais idônea para resolver especialmente questões de índole de política pública. E essa é a solução, repito, adotada em várias tradições. Entre nós, não. Entre nós, a aposta é na denominada padronização decisória. O pressuposto seria de que um tribunal, ou mesmo um juízo de primeiro grau, ele poderia criar um padrão de decisão que poderia se repetir em todas as demandas idênticas, e o pressuposto seria que isso geraria uma potencial igualdade entre os envolvidos. No entanto, meus caros, o que nós percebemos é que o discurso em torno disso, inclusive, costuma se valer
de um movimento mundial que vivenciamos na atualidade, que é o denominado movimento pela convergência de sistemas jurídicos. O que significa que, ordinariamente, há algumas décadas, nós poderíamos afirmar que um país era de civil law, que era um país de direito escrito, no qual a fonte prioritária para a aplicação do direito era a lei e o trabalho dos doutrinadores. E os países da common law, que os países como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, eram países de common law, puramente, no qual, na tradição deles, a fonte primordial de aplicação do direito eram os precedentes, eram os cases na aplicação do direito. Só que essa situação estanque da divisão entre macrosistemas jurídicos, o sistema da common law e o sistema da civil law, se tornou frágil em face de um movimento que vem acontecendo, como já dito, há pelo menos uma década e meia, que é a tendência pela convergência de sistemas jurídicos. O que quer dizer o quê? Que países que adotavam o precedente como fonte prioritária da aplicação do direito passam a se valer da lei também como uma fonte importante. É o caso, por exemplo, talvez o mais notório, da Inglaterra, que desde 98 tem um Código de Processo Civil para a aplicação do seu direito. É o caso dos Estados Unidos, no qual se torna cada vez mais corriqueiro a criação de estatutos que às vezes são verdadeiros códigos para o dimensionamento de determinadas matérias jurídicas. E o mesmo fenômeno que aconteceu naquelas tradições de adoção da lei como fonte, os países da common law, vem acontecendo do mesmo modo nos países da civil law. Ou seja, nos países da civil law, vem se adotando o julgado dos tribunais também como uma fonte importante da aplicação do direito. Em países como, por exemplo, a Alemanha e outros tantos, existem estudos sérios para se delimitar uma teoria dos precedentes idônea para aquela tradição. Só que no Brasil, se afirma que a utilização de padrões decisórios seria análoga à utilização dos precedentes na tradição anglo-americana, na tradição da common law. Só que o padrão decisório nos modos postos e aplicados no Brasil nada tem a ver com a tradição dos precedentes anglo-americanos, nada, absolutamente nada, apesar de vozes bastante avalizadas da doutrina afirmarem que teriam, a começar pelo fato de que, na tradição da common law, a formação e aplicação do precedente segue mais ou menos um iter lógico, que eu poderia resumir tão somente em termos didáticos, em algumas etapas, em alguns passos para a aplicação do precedente, a começar pelo modo como o precedente é formado naquela tradição. Ordinariamente, para a formatação de um precedente na tradição anglo-americana, de modo geral, abre-se no Tribunal Superior um esgotamento da discussão da temática no âmbito do Tribunal Superior. Isso quer dizer o quê? Que o precedente ele não é fruto de um julgado superficial. Ele é fruto de um esgotamento da análise da temática no âmbito do Tribunal Superior. Eles, inclusive, fazem o que, por exemplo, um autor como Dworkin chama de análise com integridade, que é tentar fazer um histórico das decisões em torno da temática para que o Tribunal Superior ele mantenha a história institucional da aplicação de um instituto tema ou tese. Então, abre-se toda uma discussão em torno desse esgotamento da temática antes de se perceber aquele julgado ou aqueles julgados como um precedente, porque o precedente muitas vezes não é fruto de uma única decisão, é fruto às vezes de dezenas de decisões naquela tradição. Então, o primeiro grande pressuposto é a necessidade, claro, de se esgotar a temática para que se crie o precedente. Uma vez criado o precedente, que é fruto, repito, de um esgotamento discursivo dentro do Tribunal Superior, o Tribunal, internamente, ele passa a aplicar o precedente entre todos os ministros que ali fazem parte, que é o que eles chamam de stare decisis horizontal, significando que a decisão interna do Tribunal, o precedente é vinculativo para todos os ministros, para todos os julgadores que fazem parte, que compõem aquele Tribunal. Isso impede que cada ministro tenha uma ideia diferente em torno da temática, porque percebam, se o precedente é formado depois de um esgotamento discursivo, não existe razão idônea para que
os ministros fiquem modificando o entendimento, apresentando visões pessoais dos casos que devem ser julgados. Não, se cria a ideia desse Estado decidido horizontal. Uma vez que os próprios ministros mantêm o entendimento do tribunal, já fruto de um esgotamento discursivo, aquele julgado, ou precedente, melhor falando, ele passa a ser vinculante para os órgãos inferiores, que é o que tecnicamente eles chamam de Stare decisis vertical. A decisão é vinculativa para os órgãos inferiores. Mas é vinculativa em quais níveis, em quais termos? Se aplica o precedente de modo discursivo também, não de modo mecânico. O que quer dizer que o juízo de primeiro grau e de segundo grau, para aplicar o precedente, ele inclusive vai em nuances de índole fática para mostrar que o caso que ele está julgando é idêntico àquele precedente fruto do Tribunal Superior. E não uma aplicação mecânica para tão somente gerar números, é para a aplicação do direito. Não. Então, cria-se esse quadro de aplicação discursiva do precedente. E terminou aí a aplicação do precedente naquela tradição? Não. Naquela tradição é absolutamente necessária a criação de técnicas para se promover o que eles chamam de overruling, ou a possibilidade de você superar o precedente, em face do fato de que aquele precedente ter se tornado inidôneo, porque houve modificações jurídicas e sociais que viabilizam a modificação do precedente. E uma segunda técnica é a técnica de distinção, distinguishing, que é a possibilidade de você mostrar que o seu caso é diferente daquele julgado pelo precedente. Então isso é absolutamente necessário para que eu tenha uma aplicação idônea dos precedentes. No entanto, meus caros, entre nós brasileiros, desde alguns anos, em face de algumas alterações que se inauguraram de modo mais candente, com técnicas de padronização em nível infraconstitucional, passaram por uma emenda constitucional, a 45, que introduziu o Instituto da Repercussão Geral como filtro para que o julgado seja feito, algum julgado seja feito pelo Supremo Tribunal Federal, e mais recentemente por uma lei que também ampliou o sistema de padronização decisória para o recurso especial no âmbito do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E lá, nesses tribunais, entre nós, vai se criar qual a noção de padronização? A mesma do precedente? Não. Para formar o precedente brasileiro, que eu vou começar a chamar tão somente de julgado, porque eu não consigo estabelecer uma sinonímia entre precedente da tradição anglo-americana, entre case da tradição anglo-americana, o que nós chamamos de precedente, eu vou chamar de julgado, para estabelecer uma distinção clara entre os termos. O julgado vinculante, o julgado padrão, o padrão decisório brasileiro, ele não é formado de modo discursivo, muito antes pelo contrário. O tribunal vincula um único recurso, um único meio de impugnação interposto, em face de milhares, ele pinça um ou poucos, mas ordinariamente estatisticamente é demonstrado que o STF e o STJ pinçam um ou dois, três recursos, e a partir do julgado desses 1, 2, 3 recursos, que eles chamam de representativos da controvérsia, eles promovem um julgamento assodado, superficial do caso, e aquele julgado se torna vinculante para todo mundo. Ou seja, se cria um padrão não cumprindo o primeiro pressuposto da common law, qual? O esgotamento discursivo da temática. E o pior, eles criam um padrão sem qualquer nível de integridade, para usar uma expressão de Duoc. Em quais termos? Eles criam um padrão que muitas vezes surge botanicamente da cabeça dos ministros enquanto eles estão julgando. Não há qualquer análise ou reconstrução dos julgados da corte em torno de determinada temática. É fruto do trabalho de um ou dois ministros que apresentam o seu ponto de vista, e aquele ponto de vista passa a ser vinculante para todos mesmo. Porque a partir daquele padrão decisório, proferido em recurso especial, recurso extraordinário, o litígio repetitivo, como será resolvido a partir daquele dado momento? Os litígios seriais. Os juízes de primeiro grau e de segundo grau vão ter que copiar aquele entendimento de modo mecânico e praticamente exercerão a jurisdição de modo absolutamente autômato. Eles vão repetir entendimentos. E acontece uma situação trágica, porque às vezes o STJ está julgando de um determinado modo
E eles mudam de uma semana para outra o entendimento, e um juiz que estava julgando de um modo muda na outra semana o entendimento para o outro modo. Ou seja, não há qualquer estabilidade na utilização dos julgados no Brasil. E, para que eu me valha de um sistema idôneo de precedentes, a base eu dei uma estabilização de entendimento. Assim, a jurisprudência é perfeitamente aplicável e a sua aplicação é perfeitamente legítima. No entanto, como as coisas se desencadeiam entre nós brasileiros, se cria um quadro trágico. Por quê? Porque vão se criando padrões decisórios, esses padrões decisórios vão sendo repetidos, tão somente para gerar um aspecto. Qual? A eficiência quantitativa, não qualitativa. É uma justiça de números. Nós vivemos uma revolução industrial das decisões. Os juízes julgam como se estivessem numa linha de produção. A eles e o juiz, o próprio papel do juiz vem se tornando pauperizado no Brasil. Ele vem se tornando um repetidor de entendimentos para tentar resolver todas as mazelas de um sistema que fez, particularmente, na minha modesta acepção, as apostas erradas. Apostas erradas pelo fato inicial de que não é possível promover uma mudança sem promover uma política pública de acesso à justiça ou de democratização processual, que envolveria uma reestruturação do próprio Poder Judiciário, da própria infraestrutura, que necessitaria criar-se a ideia de se promover soluções gerenciais dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, cada vara funciona de um modo completamente diferente. O juiz brasileiro, ele tem a atribuição de administrar os processos. Em quase todos os países do mundo, o juiz não administra processo, ele não tem formação para isso. Quem faz a administração dos processos é um profissional com formação idônea para tal, ou mesmo uma secretaria especializada para promover a administração. Ao juiz cabe o seu papel, julgar. Até porque vocês estão fazendo, alguns de vocês, estudantes, estão fazendo curso de direito para se tornarem julgadores, não administradores de processos. Vocês não têm formação para isso. E só que a aposta brasileira do Conselho Nacional de Justiça é fazer um cursinho para os juízes de 40 horas aula para ensiná-los como promover a administração pública. Os pressupostos são absolutamente equivocados. Então, o modelo brasileiro, desde a década de 90, é equivocado. Há uma aposta legislativa. Leis não mudam o sistema. Sem uma reforma de infraestrutura, nós não procederemos a uma mudança idônea do sistema brasileiro. Mas nós vivemos de slogans. O cidadão brasileiro e o jurista brasileiro. Nós vivemos de slogans. É o slogan do acesso à justiça, da efetividade, da celeridade, tantos slogans, da instrumentalidade, que aparentemente vão conseguir promover uma mudança do sistema jurídico em termos concretos. Mas não muda. Sem que nós pensemos e possamos planejar o sistema jurídico de um modo mais plural. A começar pelo fato de que nós devemos nos abrir às perspectivas de outras linhas de pensamento, para que nós possamos promover uma ruptura idônea para o funcionamento da justiça entre nós brasileiros. Só que, quais são as apostas do nosso projeto de lei para tentar dimensionar toda essa situação posta? A aposta do projeto de lei do PL 8046, que na semana passada teve essa primeira movimentação na Câmara dos Deputados, ele chegou em dezembro na Câmara dos Deputados, mas até a semana passada ele não tinha obtido qualquer movimentação mais idônea. Semana passada foi constituída uma comissão especial de deputados para a promoção da análise desse projeto de lei. O projeto de lei, como todos sabem, foi fruto de um anteprojeto preparado de 30 de setembro de 2009 a 8 de junho de 2010, que chegou ao Senado Federal em 8 de junho de 2010 sob o número PLS 166, projeto de lei do Senado 166, que teve tramitação de 8 de junho a 15 de dezembro para que ele obtivesse a sua aprovação no Senado Federal. Percebo que nós estamos vivenciando o modelo da eficiência quantitativa, qualitativa nenhuma, é tudo feito a toque de caixa, por interesses que não vêm ao caso aqui no presente momento. Mas percebam, nós estamos imersos num discurso de que nós, mediante esse novo projeto de lei, esse novo Código de Processo Civil, nós vamos promover uma revolução.
Alguns chegam a falar que os processos vão durar menos 70% do tempo. Quando eu ouço isso, me dá vontade de gargalhar, porque é uma mentira. A lei não vai conseguir promover uma mudança do sistema. Os juízes brasileiros, nós temos em tramitação no Brasil mais de 100 milhões de ações. Com uma mudança legislativa nós vamos começar a resolver? Não. Aí se cria uma solução mágica. Qual? Vamos criar um padrão de cima para baixo. Esse padrão deve ser seguido mecanicamente por todos os juízes de modo inferior. E aí eu volto ao início do meu discurso aqui com vocês. Nós, meus caros, no processo civil, nós estamos trabalhando mais com litígios de índole eminentemente privada. A litigiosidade repetitiva é a litigância de interesse público. É o cidadão querendo obter direitos fundamentais. Não é o cidadão querendo resolver uma questão tão somente de índole patrimonial. Então, nós não podemos apresentar uma solução de eficiência quantitativa para um sistema jurídico que aposta, como muitos, na utilização da jurisdição como espaço contra-majoritário, para permitir que minorias e pessoas que não têm direitos fundamentais estabelecidos pelo Estado de modo mais idôneo, o Estado de administração, o Estado de legislação, de modo mais idôneo. Nós estamos diante de um sistema para o qual o processo civil serve para obtenção de direitos fundamentais. É possível pensar esse sistema tão somente dentro de uma lógica de eficiência quantitativa? Particularmente, reputo eu que não, mas o projeto de lei aposta nisso. Em vários dispositivos. Posso enumerar alguns. O artigo 307, que fala do julgamento liminar de ações repetitivas. Se o juiz de primeiro grau receber uma demanda que já existe um padrão decisório do Tribunal Superior, ele já deve julgar o procedente sem processo. Agora, não abre-se qualquer possibilidade no projeto de que o autor ele mostre que o caso dele é diferente. Por quê? Para que eu use o padrão decisório, eu devo ter técnica de distinção. E o projeto de lei permitiria isso de modo muito singelo, como o cidadão propôs a demanda, o juiz potencialmente vai aplicar um padrão decisório que se abra a vista ao autor para ele mostrar, ou tente mostrar que o caso dele não é igual, porque vai que não é. Agora, se não for, ele vai ter que apresentar um recurso, ir para o tribunal, dependendo do tribunal que esse recurso de apelação for direcionado, vão demandar anos, para que aí ele volte para o início. É a técnica do 307. E repito, para usar padrão decisório, eu tenho que ter técnica de distinção e de superação. Isso é básico na tradição da common law, na tradição do case law. Não é possível se criar um padrão e estratificar esse entendimento ad eterno. Por quê? Perceba, a aposta do projeto é essa. Recursos para os tribunais superiores, recurso especial e recurso extraordinário. Projeto de lei, do mesmo modo, aposta no quê? No padrão decisório. E aí o que vai acontecer? Do mesmo modo, basicamente, o tribunal de segundo grau ou o tribunal superior, o STJ ou o STF, vai pensar um recurso de milhares ou milhões de recursos que versem aparentemente sobre a mesma temática e vão julgar aquele único caso. E aquele único caso vai gerar um padrão decisório a ser repetido por todos os juízes da federação. E pergunto, esse padrão vai ser aplicado pelo tribunal de segundo grau? Vai. Como? O tribunal de segundo grau, que está lá com os recursos represados, ele vai aplicar o padrão alterando a decisão que já proferiu ou mantendo ela se está em consonância com a decisão do Tribunal Superior. Que ótimo. Mas se o tribunal de segundo grau errar e aplicar um padrão num caso parecido, mas não um caso idêntico, não existe técnica de distinção. O advogado brasileiro, desde a reforma que implementou a reflexão geral e o recurso especial repetitivo, vem tentando vários modos para viabilizar a distinção. Quais? Ele vem apresentando cautelares inominadas, vem apresentando reclamação, o agravo, como eu e o professor Humberto até defendemos num texto que escrevemos, em coautoria. Mas todas essas técnicas foram rechaçadas tanto pelo STF quanto pelo STJ. Em verdade, na atualidade, o STF está no meio do julgamento de um recurso extraordinário
para discutir se a reclamação, em algumas hipóteses, poderia viabilizar esse mecanismo de distinção. Mas, repito, isso é essencial. Não é possível utilizar de padrão decisório sem se criar técnicas de superação e técnicas de distinção. Não é possível, porque senão você quebra por completo a legitimidade do sistema de aplicação de direitos. O sistema passa a trabalhar com uma lógica de eficiência numérica. Uma lógica de eficiência numérica de um sistema, de uma jurisdição que há muito não é mais para pacificar e para resolver conflitos de interesse, tão somente é para oferimento de direitos fundamentais básicos por um cidadão, é a litigância de interesse público, que infelizmente nós brasileiros não a tematizamos do modo mais idôneo. Ou seja, se aplica no 307 padrão, se aplica no artigo 990 padrão, ou seja, criam-se formas de se criar padrões decisórios. Cria-se a técnica da tutela da evidência do 278, inciso 4º, a partir do padrão decisório. Padrão que é formado como? A partir de um único julgado. E o pior, não existe a menor estabilidade decisória nos tribunais superiores brasileiros. Muitos ministros julgam como se estivessem no marco zero interpretativo. Ou seja, o entendimento surge deles. Tem todo um entendimento num determinado sentido, eles não vão dar a minha contribuição. E aí, às vezes, a contribuição dele é embasada nos direitos fundamentais. Ele grita assim: se não atende a dignidade da pessoa humana, que é o novo modo de falar em nome de Deus no Brasil. Porque todos os juristas falam em dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, meus caros, tem que ser densificado, tem que ser explicado, precisa ser fundamentado. Não é um conceito que ele se auto-explica, como nenhum direito fundamental aberto. Proporcionalidade se explica? Não, é uma técnica, ela precisa ser explicada. O professor Alexis escreveu uma obra de mais de 1000 páginas para explicar como que aplica a proporcionalidade. Ou seja, é possível se pensar na aplicação de uma proporcionalidade, de uma dignidade da pessoa humana, nesses termos? Não, dignidade da pessoa humana e todos os direitos fundamentais, eles têm que ser explicados. Inclusive, eu até sempre fico falando com os meus alunos, professor, quando algum professor fala assim, a dignidade da pessoa humana, para ele e fala assim: o que você está querendo dizer com isso? O que isso significa para você nesse caso? Porque é um conceito que blinda entendimentos. Então, eu posso falar de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Existe supremacia de interesse público? Claro que não. O cidadão tem autonomia privada. Os direitos fundamentais são co-originários. Qualquer autor da teoria do direito, desde Alexis, Dworkin, Habermas, Günther, Waldron, Sunstein, qualquer desses autores vão falar que são direitos co-originários. Não existe supremacia do Estado sobre a vida do cidadão. Isso era fácil de falar na Alemanha nazista, depois de Hitler assumir a chancelaria em 31 de janeiro de 1933. Mas no Estado Democrático de Direito falar isso é uma coisa absurda. Só que nós continuamos trabalhando com esses slogans e achando que eles estão e eles vão resolver os nossos problemas. E percebam, para fechar essa nossa discussão, essa nossa conversa, o projeto ainda tem a grande aposta, que é, digamos assim, o grande instituto apontado pelos autores do projeto, por alguns autores do projeto, na verdade, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, dos artigos 931 a 930 a 941 do projeto, que seria a nova forma de fazer padrão decisório. Eles já estão fazendo padrão decisório no Tribunal Superior e agora eles querem fazer padrão decisório no Tribunal de Segundo Grau, TJ, TRF, etc. Ou seja, eles apostam no Tribunal de Segundo Grau para resolver o problema da litigiosidade repetitiva, fazer o quê? Um incidente que o projeto chama de incidente de resolução de demandas repetitivas, que nada mais é do que uma cópia imperfeita do mundo das ideias da Alemanha para o real aqui brasileiro, do sistema alemão do Wirtschaftsverfahren, que é o processo piloto alemão, de uma lei criada na Alemanha para as demandas envolvendo o mercado de capitais, em 2004. Esse incidente na Alemanha, como ele funciona? Na Alemanha, uma vez que um juiz de primeiro grau perceba a existência de demandas repetitivas lá, no que diz respeito ao mercado de capitais,
ele, juiz ou alguns legitimados, eles provocam um incidente no tribunal de segundo grau, para que o tribunal de segundo grau resolva a parte isomórfica da pretensão, a parte jurídica, e o processo volta para o primeiro grau para que o juiz aplique o padrão decisório em cada caso concreto. Perceba que não é um padrão fechado. Cria-se, padroniza-se o que é passivo de ser padronizado e volta para o primeiro grau para aplicar o direito na sua concretude. Perfeito. Mas como que o incidente funciona na Alemanha? Quem tem voz no tribunal? São todos os interessados? Não. São os litigantes padrão, que tem um modo específico para que ele seja escolhido na Alemanha. Porque perceba, uma ação que envolva, vou ser humilde, 1000 pessoas, tem condição de permitir que as 1000 pessoas participem de um julgamento? Não é factível. Então lá eles criam a figura do litigante padrão. Aqui não. Os artigos 935 e 936 do projeto falam que quaisquer interessados vão poder se manifestar. Imagina demandas que envolvam 500 mil pessoas. E o mais divertido é o artigo 936 do projeto, que fala que todos vão poder, no julgamento, fazer sustentação oral. Em 30 minutos a serem divididos por todos. Então, ou seja, vai ter um átimo de segundo para fazer a sustentação oral. Vai uma pequena multidão no incidente de resolução. E eles falam que esse incidente vai demorar 6 meses para ser julgado. Eles estão brincando. Por quê? Porque é impossível. Ou seja, no modo como o incidente de resolução de demandas repetitivas está posto no projeto, ele é natimorto. Natimorto. Porque eles copiaram mal o modelo alemão. Mal. E mesmo na Alemanha, muito entre nós, não está dando muito certo. E eles estão apresentando isso como uma solução mágica para resolver. Ou seja, aposta-se mais uma vez para resolver o problema da litigiosidade repetitiva em quem? No padrão decisório. E para finalizar, eu preciso que vocês percebam que nós precisamos tematizar a questão da litigiosidade repetitiva no Brasil de modo muito sério. Nós precisamos começar a buscar reformas no Brasil com política pública, com planejamento, que vai e que deveria permear todos os interessados, não alguns escolhidos. Até porque, repito, lei não vai mudar absolutamente nada. Nada. Vai entrar em vigor o novo código, vai ser bom para os processualistas darem palestra e fazerem livros. Agora, vai resolver o problema do cidadão? Não. Para resolver o problema do cidadão, nós precisaríamos, no Brasil, apostar de modo mais idôneo, apesar de já termos muita técnica, a técnica bem feita, nas ações coletivas. Não há infraestrutura para as ações coletivas funcionarem no Brasil. Elas funcionam nas mesmas varas que tramitam ações cíveis. E um juiz que tem pauta de produtividade, ele vai perder tempo para julgar uma CP, uma ação civil pública, ou ele vai julgar centenas de ações de cobrança. Ou seja, é um sistema que temos boas técnicas e, particularmente, reputo eu, nós não temos um problema legislativo no Brasil, não temos, nós temos um problema de infraestrutura. Enquanto nós não começarmos a advogar uma modificação de fundo no sistema, enquanto o processualista não se abrir para não ficar só no trato dogmático das questões, o trato legislativo, canalizado ao prazo, de quanto prazo, que é uma discussão assim, importantíssima. Enquanto nós não mudarmos o foco, abrirmos a cabeça, nós não vamos promover a ruptura que todos nós cidadãos brasileiros clamamos, especialmente a sociedade clama de nós processualistas, para que nós possamos projetar e aplicar efetivamente o Estado Democrático de Direito nesse país. E eu clamo a todos para me auxiliar, pelo menos reclamando do estágio que nos encontramos. Muito obrigado.